Boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais um Assim Connect para você. Hoje, nosso convidado é Ayrton Ribeiro. Obrigada, Ayrton, por aceitar o convite da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Ayrton é um empresário, administrador de empresas, especialista em gestão financeira, controladoria e auditoria da FGV, consultor empresarial na indústria, comércio e pós-graduado MBA. Boa tarde, Ayrton. Seja bem-vindo. Wanda. Boa tarde, Wanda. Obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre um assunto bem importante do nosso dia a dia. Quero agradecer primeiro à Associação Comercial e Industrial de Mojimirim por ter feito gentilmente o convite para a gente estar aqui nesse momento. Agradecer aos associados, especialmente da associação, né, que são eles que formam a entidade. Agradecer aos meus alunos de MBA, da Unip, e outros alunos também da instituição que nos assistem. Agradecer aos amigos, família e todos que estão empenhados para que esse movimento, para que esse evento aconteça e a gente possa, então, falar aqui durante 40 minutos de gestão estratégica de compras e estoque. Nós faremos um bate-papo aqui, então não é para ser uma apresentação do Menino do Cajueiro, é para ser um bate-papo mesmo, vamos falar sobre o tema. A ideia é que quem está nos assistindo façam perguntas de eventuais dúvidas que tenham no seu dia a dia, mandem pelo nosso chat, a nossa equipe vai receber as perguntas e nós faremos um esforço para responder todas dentro dos 40 minutos. Caso a gente não consiga responder todas nos 40 minutos, fica o compromisso da gente responder a posterior juntamente com a nossa equipe. Nós falaremos de coisas bem práticas do dia a dia que a gente pode sair aplicando hoje mesmo nas nossas empresas. Então, fiquem bem à vontade para perguntar. Ótimo! Então, uma pergunta que não cala. Como compras pode contribuir para sobrar dinheiro em caixa? Bem, compras tem um papel, eu costumo dizer até que costuma ser até uma missão de contribuir e muito para que a empresa, para que o negócio não fique com o seu caixa sufocado, ou seja, para que não falte dinheiro dentro do caixa. Uma das ações primeiras que compras precisa fazer é comprar somente o necessário. Então, não deve comprar nem mais, nem menos, deve comprar aquilo que precisa, aquilo que eu preciso para atender o meu cliente. Essa é a primeira coisa. Uma segunda ação bem simples e prática que nós podemos praticar e que as empresas praticam no mercado é trabalhar com prazos de pagamento dos fornecedores mais alongados. Ou seja, se eu estou comprando para pagar em 15 dias ou 20 dias e o meu caixa está apertado, eu vou negociar com os meus fornecedores para eu pagar com prazos maiores, né? A gente sabe que tem empresas no mercado que chegam a pagar com 180 dias os seus fornecedores. Cada fornecedor e cada comprador vai ter uma relação. Então, dependendo da força, do volume de compras, eu posso ter mais força de barganha e demandar e pleitear prazos maiores. Se eu compro pequenos volumes, a minha força não é tão grande e muitas vezes eu não vou ter tanto sucesso, não vou poder alongar tanto os meus prazos. Mas dentro dos meus limites, dentro da minha estrutura, dentro da minha força, o comprador deve sempre buscar o maior prazo de pagamento das suas compras. Isso ajuda demais e muitas vezes evita até que a empresa necessite buscar dinheiro em bancos, por exemplo, ou descontar duplicatas, que são custos financeiros altos. Então, o comprador, ou o setor de compras, tem essa missão de ajudar a aliviar a pressão sobre o caixa. Entendi. E quais são os cuidados, assim, essenciais que precisamos ter com o nosso estoque? Legal. O estoque é sempre uma discussão, né? Eu tenho estoque ou não tenho estoque, né? Por mais que muitos autores defendam aí just in time, ou seja, estoque zero, se a gente olhar a nossa cadeia de suprimentos, é impossível trabalhar com estoque zero. Em algum lugar vai ter que ter estoque. Por quê?
que os consumidores, comércio, ou vez mais urgência em ter a mercadoria com ele, em seu poder. Então, quando ele decide comprar, ele quer urgente a mercadoria. Muitas vezes ele quer na hora. Ou seja, se é uma mercadoria que precisa ser industrializada, transformada, é impossível, muitas vezes, transformar na hora. Se bem que nós temos alguns exemplos pontuais de empresas que hoje em dia estão fabricando na hora sob medida. Mas, em geral, isso não é uma realidade viável para o mercado. Então, ou seja, o estoque é necessário, não tem jeito, ele vai estar em algum lugar. Se ele está em algum lugar, o estoque ele é um consumidor de dinheiro, ou seja, se eu tenho estoque, tenho dinheiro investido, em dinheiro parado lá no estoque. Então, eu preciso ter, primeiro, no meu negócio, ter a segurança que o meu estoque existe tanto no papel quanto no físico. Né? Muitas vezes as empresas têm dificuldade disso. Né? Tem no papel ou tem no sistema, quando vai se ver no físico, não tem. Então, eu preciso ter essa segurança que o estoque existe tanto no físico quanto no sistema ou no papel. Eu preciso ter um ambiente adequado para preservar o meu estoque. Eu comprei uma mercadoria, não armazenei adequadamente, por exemplo, uma mercadoria refrigerada. Comprei, ela deveria ser armazenada a 7 graus, eu deixei ela a 12. Vai estragar e eu vou perder a mercadoria. Então, eu preciso ter essa preocupação com a acomodação da mercadoria e a preservação dela para que, quando eu precisar transformar essa mercadoria em dinheiro, atender o meu cliente, seja ele qual for, ela esteja disponível e em condições de ser usada dentro da cadeia no passo seguinte, né? Estoque é igual remédio, né? O que a turma costuma dizer, aí a turma que é desse mercado, né? Na dose certa, ajuda. Se for em excesso, pode até matar o paciente, né? Então o estoque é isso. Ter a certeza que eu tenho ele, tanto físico e sistema, acomodação adequada e na medida certa para o meu negócio. Cada negócio tem uma necessidade. E aí o profissional da área vai ter que dosar conforme a necessidade do negócio. Correto. E nesse momento que nós estamos vivendo de crise com essa pandemia, como nos relacionamos com o nosso fornecedor? O que nós podemos negociar, pedir? Tem alguma sugestão assim que possa nos ajudar em relação a isso? Com certeza, Wanda, tem muitas coisas que o fornecedor pode ajudar. Hoje no mercado já não é mais uma realidade em geral, na minha visão, mas já teve momentos que foi mais acentuado isso, do comprador, ele se autodefinir como o poderoso da relação e tratar muitas vezes até o fornecedor como inimigo, né? O que é um erro grotesco, né? O fornecedor não é inimigo, muito pelo contrário. O comprador depende do fornecedor para continuar atendendo o seu cliente. O fornecedor faz parte da cadeia, um depende do outro. Então, a primeira coisa, eu preciso enxergar o meu fornecedor como parceiro, como parte do meu negócio, e não como inimigo. Se eu estou com dificuldades dentro da minha cadeia, pode ser de abastecimento, pode ser de recursos financeiros, pode ser de prazo de pagamento, pode ser de disponibilidade de produto, sejam elas quais forem, e se elas estiverem relacionadas com o fornecedor, a primeira ação que eu preciso fazer é chamar o fornecedor para conversar. Sentar na mesa e colocar os problemas na mesa. Quando eu chamo para conversar, coloco os problemas na mesa, certamente vai sair soluções interessantes para as duas empresas e a relação de negócios vai, não só de negócio, a relação econômica, ela vai continuar acontecendo com êxito e com resultado para as duas empresas. Agora, se no momento de dificuldade eu simplesmente vou lá, como o pessoal costuma dizer, eu vou lá e dou um chute no meu fornecedor, ele simplesmente vai procurar um outro cliente e não vai mais querer trabalhar comigo. E pode ser que eu precise dele em algum momento. Então, trabalhar a quatro mãos quando tiver dificuldade. Certamente as soluções que vão sair quando eu trabalhar a quatro mãos vão ser muito melhores e muito mais assertivas. Ayrton, como que eu encontro o ponto de equilíbrio entre uma boa compra e uma boa venda?
Então, esse é um grande desafio de todo mundo que lida com materiais, que lida com comércio, né? Ah, no jargão popular, o pessoal diz: é simples, compra na baixa, vende na alta. E pronto, está resolvido. É uma solução bem simplista, uma prática bastante simplista, né? Se eu conseguir fazer tudo certo. Mas para isso acontecer, há uma série de caminhos que eu preciso seguir, há uma série de etapas que eu tenho que trabalhar para eu poder chegar nisso. Então, assim, para eu achar o momento de uma boa compra, o profissional precisa estudar o produto que ele trabalha. Mas eu sou comprador, eu só preciso me preocupar com compras, com quem eu vou comprar. Não, está errado. O comprador, nós estamos falando aqui de compras estratégicas, não estamos falando aqui de tirador de pedido. O comprador estratégico, ele vai estudar o cliente do seu negócio, da sua empresa. Ele não é da área comercial, mas ele tem a obrigação de estudar o mercado que a empresa está atuando, como que é o seu cliente, como que são as demandas dos clientes da empresa, para ele poder direcionar suas ações junto com os fornecedores. O comprador precisa saber quanto que o cliente da empresa está disposto, por exemplo, a pagar. A minha empresa vende óculos, mas quanto que o meu público, que estrategicamente a empresa selecionou, está disposto a pagar por um óculos? R$ 500? Se for R$ 500, não adianta o comprador ir lá e comprar um óculos que vai custar R$ 1.000. O público do negócio não está disposto a pagar aquele valor, porque é um outro público para comprar esse óculos e pagar R$ 1.000. Então, o comprador precisa estar antenado no que acontece lá na ponta, porque tudo que ele compra vai precisar ser vendido e transformado em dinheiro, senão não tem sentido nenhum. Então, o comprador tem que estar atento à estratégia de negócio da empresa. Uma outra função, uma outra atividade, entre tantas que ele tem, né, porque não são poucas, né, é pesquisar o mercado, onde estão as melhores oportunidades de aquisição alinhado com essa demanda do cliente meu final que vai comprar a mercadoria. Então eu preciso, sabendo da demanda do meu cliente, eu preciso ir lá e pesquisar onde estão as melhores oportunidades de aquisição. E quando a gente fala em melhores oportunidades de aquisição, ele vai ponderar. Muitas vezes vai ser preço, muitas vezes vai ser qualidade. Por exemplo, o meu público está preocupado com qualidade, ele não está muito preocupado com custo. Então, eu preciso buscar qualidade. É isso que vai definir o que eu preciso comprar. Quando eu encontrar qualidade, eu posso estar fazendo uma aquisição. Uma outra tarefa, entre tantos, é eu verificar que valor aqueles parceiros me agregam, por exemplo. Então, hoje em lojas é comum ter um percentual de perca por furto, por exemplo. Né? É comum isso ter nas lojas, dependendo do tipo de mercadoria. Algumas mais, outras menos. Dificuldade de fazer inventário é uma outra questão que as lojas têm. Então, se eu compro uma mercadoria de um fornecedor que eventualmente traga uma identificação melhor, mais moderna, que vai me facilitar a vida no manuseio dessa mercadoria no dia a dia, talvez eu até pague um pouco mais caro para ele, o custo seja um pouquinho maior, mas eu vou ter ganhos dentro da minha loja, dentro da minha indústria, que vão compensar aquele valor maior. Um exemplo disso que o mercado está utilizando muito é aquela etiqueta RFID, que é um chip dentro da peça. Ela permite você fazer inventário com um leitor sem precisar contar, um leitor ótico. Você simplesmente passa o leitor e ele lê e diz para você quantas peças tem. Se uma peça sair da loja, ele tem aquele dispositivo que pode apitar dizendo que está saindo uma peça sem ter sido passado pelo checkout. Então, isso tudo são questões que o comprador precisa ver. Ele precisa olhar o que tem no mercado e o que vai facilitar a cadeia de negócios dentro da empresa dele. O que vai me facilitar o dia a dia? E trazer a melhor solução para o seu negócio. Muito bom. E qual a diferença entre preço e custo na compra? Então. Essa aqui é boa, hein? A diferença entre preço
esse custo tem muitos profissionais de compras que ainda não dominaram essa questão, né? E eu recomendo, para quem não dominou essa questão, precisa dar uma estudada, porque ela é extremamente importante. Então, o preço nada mais é do que o valor em lista do meu fornecedor. Esse é o preço. Um fornecedor pode ter um preço, outro preço, enfim, tudo mais. Agora, para o meu negócio, me interessa o quê? Me interessa o custo, né? E não o preço. Na verdade, o que importa é o custo. O preço, ele faz parte da formação do custo, mas eu preciso chegar sempre no custo. Então, o custo, eu vou levar em conta o quê? Eu vou levar em conta outras coisas, como, por exemplo, o frete. Eu comprei a mercadoria, mas eu preciso pagar o frete, então eu tenho que incluir aquele frete naquelas mercadorias. Eu comprei, vamos imaginar que eu comprei comprei 50 camisas de um fornecedor, paguei R$ 500 de frete. Eu preciso apropriar o custo do frete em cada camisa, preciso ratear. Se eu paguei tanto de frete, vou dividir por tantas camisas e vou me apropriar do custo. Então, já não vai ser só o preço, vai ser mais o frete. Uma outra questão da formação do custo é a questão tributária. Então, nós temos empresas que são do simples, tem empresas que são lucro presumido, tem empresas que são lucro real. Cada regime tributário dessas empresas influencia no custo. Então, nós precisamos, o comprador precisa conhecer um pouco de tributos, precisa falar com o contador da empresa para entender como que ele vai fazer a composição de custos em relação aos impostos. Chama o contador lá que ele vai dizer direitinho o que incide, o que não incide, o que apropria, o que não apropria, né? A melhor dica é essa, chama o contador lá e pede ajuda para ele. Outra questão, tem empresas que pagam o contador e nem sabem que ele existe às vezes, né? Infelizmente, né? Só sabe quando veio o boleto, né? Usem o contador de vocês, pessoal. Ele é um profissional que está aí para ajudá-los. E quais são os indicadores que eles são importantes para medir o desempenho de compras? Então, nós temos... Cada empresa tem uma necessidade de indicadores. Algumas empresas preferem trabalhar com vários indicadores, muitos, outras preferem trabalhar com menos. Enfim, eu digo o seguinte, a gente deve ter tantos indicadores que forem necessários para o nosso negócio, que a gente possa olhar para eles e ver se eles representam a nossa operação, né? Pode ser poucos, pode ser bastante, mas alguns elementares, eu diria assim, que nós devemos ter. Um deles, por exemplo, é a gente olhar o valor do estoque no balancete. Bom, para eu ter esse indicador, eu preciso ter contabilidade, porque senão eu não vou poder olhar para esse indicador. Então, a primeira coisa, para eu poder ter ele implementado, eu preciso ter contabilidade e preciso que todos os lançamentos, todos os movimentos que eu faço na minha empresa, que eles sejam registrados na contabilidade. Então, quando fechar a contabilidade, eu vou pedir para o meu contador uma análise horizontal e eu vou olhar como que o valor do estoque está se comportando, se ele está aumentando ou diminuindo. Então, esse é um excelente indicador. O valor do estoque começou a aumentar, mas as minhas vendas não estão aumentando. Opa, eu já para tudo, vamos ver o que está acontecendo. Então, ele é um indicador super fácil de se utilizar, porém, precisa ter contabilidade. Um outro que a gente que é extremamente importante, que grande maioria das empresas usam, não só comércio quanto indústria, é o ciclo operacional. Então, o ciclo operacional nada mais é do que quantos dias leva desde a minha decisão de compra até que eu receba do meu cliente. Quantos dias leva esse processo? É o ciclo operacional que eu tenho. Então, quanto mais curto for esse ciclo, melhor.
Então, todo mundo corre para poder encurtar o seu ciclo operacional. Isso é o que a grande maioria das empresas fazem por aí no mercado. Quanto menor, melhor. Então, aí, nesse caso aqui, vai influenciar aquela questão que nós falamos lá em cima, se o comprador negocia prazos maiores de pagamento, se vendas vendem com prazos menores de recebimento, tudo isso ajuda no ciclo operacional. Um outro que depende também de ter a contabilidade é o CMV, ou seja, o custo da mercadoria vendida. Se for uma indústria, chama CPV. Normalmente são essas. Até tem outros nomes por aí no mercado, mas normalmente esses são os mais usados. Então, esse aqui vai me dizer o quê? Vai me dizer qual é o percentual do custo sobre a minha mercadoria vendida. Então, quanto está custando aquela mercadoria sobre o valor que eu estou vendendo. Então, aqui eu posso ir acompanhando. Por exemplo, num comércio que historicamente seja 50%. Se de repente, em algum mês, ele foi para 60% o custo, já tem que acender a luz amarela, porque eu posso ter o quê? Eu posso ter comprado mais caro, pode ter aumentado o custo da minha mercadoria na compra, ou o meu comercial pode ter dado muito desconto. Aí o custo vai ter uma incidência maior. Então eu consigo identificar rapidamente isso. Outro indicador também muito bacana é o giro de estoque, ou seja, quantas vezes eu girei o meu estoque. O ideal dos mundos seria se a gente pudesse girar o estoque todos os dias, ou seja, todos os dias a gente compra, tipo padaria pão francês, a gente compra todo dia, vende todo dia, compra de novo, esse seria o melhor dos mundos, né? Cada negócio vai ter uma característica e um tempo para girar, mas quanto menor, melhor. E outro indicador que eu recomendaria também é o índice de perca de vendas por falta de mercadoria, ou seja, o índice de ruptura na loja. Esse é terrível, esse dói no estômago, né? Porque você deixar de vender e atender um cliente que estava disposto a comprar, que tinha recurso para comprar, por simplesmente você ter uma ruptura na sua prateleira, você não ter o produto lá na gôndola para atender naquele momento, ou para despachar online, eventualmente, se for assim o seu negócio, é dolorido. Então, esses aqui são indicadores, são 5, são simples, e que podem ajudar bastante a gente no dia a dia para dizer se a gente está no caminho ou não. Excelente. Vamos ter algumas perguntas feitas por participantes. Então, o Myron Macedo José, como fazer um bom controle de estoque no varejo? Legal. Bom, tanto o varejo, quanto qualquer uma outra empresa, precisa se preocupar em fazer um estoque, em cuidar do seu estoque. No varejo não é diferente. Então, a primeira coisa, fazer inventários. Tem que fazer inventários. Eu gosto muito de trabalhar com inventário cíclico, ou seja, eu conto um tanto do meu estoque todos os meses. Uma outra estratégia é fazer inventários por curva ABC, ou seja, fazer inventário dos itens que mais vendem ou que têm o maior valor agregado. É uma outra alternativa. Então, mas fazer inventário, ou seja, para eu me certificar, que a gente falou lá em cima, para eu ter certeza que está no físico, está no sistema ou está no papel, se assim for o controle. Usar um sistema integrado, né? Nem todas as empresas têm sistema informatizado, um IRP, que o estoque esteja lá no sistema, né? Um sistema ajuda muito a poder fazer o gerenciamento do nosso estoque, né? Então, se eu não tenho sistema, posso usar uma planilha, posso usar um caderno de estoque, né? Antigamente tinha fichas de controle de estoque, chamava Cardex, né? Eu posso usar algum modelo como esse. Mas mais informatizado, mais moderno ou não, preciso fazer o controle. De preferência, o sistema integrado. O sistema integrado, hoje, você compra sistema integrado, paga R$200 por usuário por mês, não precisa mais servidor, está em nuvem. Então, hoje em dia, a gente tem muita facilidade quanto a sistemas, está muito acessível. Eu diria assim que quase que não há por que mais ter alguma empresa sem um sistema informatizado. Planejar o longo prazo.
né? Então, eu preciso fazer um planejamento de longo prazo. Como que eu vou fazer com o meu estoque, né? É essencial, olhar o meu negócio e olhar o meu estoque. Registrar tudo. Se eu tive uma venda, preciso da baixa. Se eu emprestei uma mercadoria para um parceiro meu, preciso registrar que eu emprestei a mercadoria. Se eu perdi uma mercadoria por avaria, eu preciso registrar. Se eu tive um furto, sumiu uma mercadoria, preciso registrar também. Então, ter todos os registros do movimento do estoque é essencial. Outra dica aqui que a gente deve fazer, implementar, é talvez uma das mais importantes, é as pessoas, né? Quem faz as empresas, quem faz os negócios são as pessoas. Então não adianta a gente ter o melhor sistema, o melhor registro, tudo mais, se a gente não treinar as pessoas, se a gente não envolver as pessoas, se não disser para elas que é importante cuidar daquilo e tomar as decisões na hora certa. Então, tem que treinar, tem jeito, tem que treinar e envolver, mobilizar. Se toda a equipe tiver envolvida e comprometida, com certeza nós vamos ter muito mais sucesso. Do contrário, é pouco provável que vai dar certo. Atentar-se ao preço de custo, então, aquilo que a gente comentou lá em cima, da formação do custo, preço e custo. Por quê? Porque o preço de custo é o preço que valoriza o meu estoque. Valorizando o meu estoque, valoriza a minha empresa. Então, se tiver errado o preço de custo, eu posso estar valorizando erroneamente a minha empresa. Eu posso estar recolhendo tributos erroneamente e uma série de coisas. Então, o custo que está no sistema ou em algum registro deve estar certo. Outra dica seria ter um estoque separado por canal de venda, por exemplo, né? Ou seja, você trabalhar o seu estoque para poder facilitar como você controla, como você organiza. Então, eu vendo uma confecção, linha bebê, linha infantil, linha adulto, linha, sei lá, terceira idade. Enfim, eu posso separar por canal de venda. Vendo por internet. Então, por internet fica nesse espaço. Vendo físico, fica nesse. Então, uma organização mínima nesse aspecto ajuda bastante. Justamente isso que a Irene Silva, ela está fazendo uma pergunta que tem a ver com isso que você está falando. Ela está perguntando por que fazer o controle de estoque no varejo? Justamente para ter o controle que você está falando. Justamente. Então, ter um estoque de emergência, né? Porque no varejo é muito importante fazer o estoque, por quê? Porque geralmente o cliente quer a mercadoria na hora, né? Então é imprescindível você ter. Hoje em dia, no varejo, o que está acontecendo? Principalmente agora, depois da Covid-19. O mercado está indo para o eletrônico, né? Então muitas empresas estão indo para o eletrônico. E quando o cliente compra pelo eletrônico, ele já vai ter o tempo de espera, de receber a mercadoria, de você despachar a mercadoria, de receber a mercadoria via correio, via transportadora, por qualquer outro canal. Então, quando o cliente compra e você já, no dia seguinte, no máximo, você já informa ele que faturou a mercadoria e saiu, ou seja, a mercadoria estava no estoque, você já disponibilizou e saiu, o cliente já fica satisfeito com você. Você começa a construir uma imagem positiva junto àquele cliente e estimula uma recompra. Então, nesse aspecto é importante. Um outro aspecto é que muitas empresas muitos comerciantes estão indo para marketplace. Então, Magazine Luiza, Mercado Livre e tantos outros que tem por aí afora. Para poder operar com esses marketplaces, não tem muita tolerância, porque se você fizer uma venda por lá e não entregar no prazo, você vai ser penalizado duramente. Então, mais ainda você tem que ter o controle. Então, estou no varejo, preciso ter controle total no meu estoque, senão corre o risco de eu sucumbir à minha empresa. Sim. A próxima pergunta é de Elaine Lemes. Como fazer a gestão de compras e estoque através do balanceiro? Legal, muito boa. Então, como fazer a gestão de estoque através do balancete? A primeira coisa, e novamente, como a gente falou lá em cima, eu preciso ter a contabilidade
sendo realizada. Se eu não tenho contabilidade, esquece, eu não vou conseguir aplicar isso aqui. Então, tenho a contabilidade, está tudo certo. No balancete, eu preciso olhar meia dúzia de contas. Uma delas, disponibilidade, é uma conta contábil lá do nosso balancete. Disponibilidade, ou seja, quanto dinheiro em caixa eu fechei o mês. Vai estar lá descrito. Quanto mais disponibilidade, melhor, né? Ou seja, é uma empresa que tem dinheiro, que tem recurso. Se o comprador vai lá e olha nessa conta aqui e vê que a empresa não tem disponibilidade ou que a disponibilidade está muito baixa, ele tem que tomar ações como aquelas que a gente comentou, negociar prazo, buscar algumas linhas de financiamento que tem específicas para isso, para aumentar o prazo de pagamento, enfim, ele precisa tomar ações para aumentar o prazo de pagamento, senão a empresa pode ter problemas de caixa. Outra conta contábil é do estoque. O meu estoque está aumentando ou está diminuindo? E sempre confrontar com vendas. Matéria-prima, embalagem ou produto para revenda? A mesma coisa. Eu vou lá naquela conta e olho como está o comportamento dela, porque no balancete sempre vai estar o saldo do último dia do mês. Se a minha venda ela é linear, eu deveria ter esses números também lineares quando eu for fazer a análise. Fica bastante fácil identificar. Então, matéria-prima, embalagem, a conta fornecedores. Né? Fornecedores é uma conta de passivo. Então, quanto que eu estou devendo para os fornecedores? Se eu estiver aumentando o meu prazo de pagamento, a conta fornecedores vai aumentando. Então, eu preciso estar ciente que está aumentando o meu endividamento com fornecedores. E isso pode ter um limite. Né? Normalmente, isso tem um teto. Então, preciso estar antenado com isso. Outra conta, a venda de produto, a venda o faturamento, ou seja, a linha do faturamento, o custo do produto, né? Ou seja, qual é a relação de custo do produto contra o faturamento. E outro importantíssimo é ajuste de inventário, que é aquele onde eu tenho percas por furto, por avarias, enfim, os mais diversos. São contas que eu preciso olhar. Por exemplo, a de ajuste de inventário, se ela começa a subir, eu tenho problema, eu preciso ir lá e dar uma olhada. Então, são 5, 6 contas no meu balancete que eu vou lá, olho e consigo ter um termômetro e um direcionamento de que ações que eu preciso tomar dentro da minha empresa. Ótimo. A nossa próxima é Edilberto Jacinto. Como podemos planejar compras para datas comemorativas? Ah, legal. A gente que é do comércio tem isso, né? Então a gente tem uma série de datas comemorativas durante o ano e que muitas vezes elas têm picos de consumo, né? Aumenta a nossa venda, o que é bom, né? A gente tem que buscar isso. E aí qual é a preocupação? É a gente ter oferta de produto para suprir essa demanda do cliente, né? Então não adianta a gente ter cliente e não ter produto, não realiza a venda, não ganha dinheiro, fica todo mundo triste. Então, a primeira coisa, né? Aí a própria associação comercial aí já pode ajudar. Ela tem um calendário de datas comemorativas. Tem, né, Wanda? Nós já temos um. Exatamente. Então, ó, quem tiver dificuldade, fala com a Wanda, fala com a equipe aí da associação comercial. Eles mandam o calendário de datas comemorativas e aí você se planeja, né? De acordo com a característica do seu negócio, você se planeja, né? Ah, é uma floricultura, pô, vai vender Dia das Mães, Dia dos Namorados, dia dos Pais, alguma coisa, né? Pai não recebe muita flor. Dia de Finados. Então, ou seja, eu preparo, faço um planejamento, sei dos picos, vou estimar os volumes que eu vou vender e a área de compras já vai se preocupar com os fornecedores com quanto tempo antes tem que fazer o pedido, porque muitas vezes fazer o pedido antes significa que a gente vai fazer uma negociação melhor, comprar mais barato, garantir o fornecimento e comprar mais barato. Então é elementar a gente olhar o calendário de datas comemorativas. Isso, muito bem. Quem quiser o calendário, entre em contato conosco. Nós estamos caminhando para o final, então eu vou tá perguntando aqui a última pergunta para a gente caminhar para o final. É a Raquel Schiavon, ela está dizendo, é vantagem programar as compras com os fornecedores ou devo comprar o mais próximo possível da minha necessidade da venda?
Ah, legal. É uma pergunta boa. Depende muito da característica do seu negócio, né? Então, por exemplo, se a empresa revende produto de safra, por exemplo, ela deve se preocupar e olhar o calendário de safra para poder fazer as compras no melhor momento de safra, né? Quem compra açúcar, por exemplo, tenta comprar na colheita que o açúcar está com preço melhor. Então, nesse caso, eu posso ter que antecipar. Ou, dependendo do produto que eu vendo, eu posso comprar mais próximo do consumo, ou seja, de quando que eu vou vender aquele produto. Dessa forma, comprando mais perto, a gente tem, em geral, uma assertividade maior. Comprando mais longe, nós temos um delay aí que às vezes a gente pode não calibrar corretamente. Comprar mais perto seria o melhor. E no mais, tem que avaliar caso a caso. Na verdade, o comprador tem que fazer um estudo de cada item que ele compra. Naquele item, o que ele precisa observar. E em cima disso, ele define uma estratégia de compra. Se ele compra antes ou se ele compra depois. Ótimo. Ayrton, nós estamos finalizando, caminhando. Você quer deixar alguma consideração? E depois você pode deixar seu contato ou seu e-mail para aquelas pessoas que nós não respondemos, para você dar essa resposta. Certo, com certeza. A gente vai deixar os contatos todos aí. Será um prazer a gente atender algumas questões ou perguntas que ficaram. Nós vamos atender com certeza. E a gente fica à disposição, ou alguma outra dúvida que de repente surja, que não sobre isso que a gente conversou aqui hoje, que pode surgir, a gente vai estar à disposição. O que eu diria ainda para a gente finalizar é que mais do que nunca a área de compras ela está recebendo merecidamente uma atenção dos gestores, né, pelo papel importante que ela exerce, né? Então, quando a gente fala de numa indústria normalmente passa de 25% a 50% dos recursos que transitam na empresa passam pelo compras. E quando a gente fala em comércio, pode chegar até 80%, segundo alguns estudos que tem por aí. Ou seja, é muito dinheiro que passa na mão de compradores. Ou seja, uma grande parte do PIB mundial passa pela mão dos compradores. Então, para isso, eles precisam ser não só tiradores de pedido, mas eles precisam ser compradores estratégicos, compradores que pensam no negócio e que contribuem e muito para o resultado positivo dos negócios. Ótimo. Ayrton, muito obrigada pela participação. A Associação Comercial Industrial de Mojimirim agradece. Desejo uma boa tarde a todos que participaram. E se você quiser deixar o seu contato, fique à vontade. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço. O meu telefone é 11 99 82 49 12. Então, fiquem à vontade. Mas vai ficar aqui com a Associação Comercial também. Quem quiser pode fazer contato com a Associação Comercial e a associação nos repassa aqui, a gente atende sem nenhum problema. Ok, muito obrigado. Uma boa tarde a todos e obrigado pela atenção. Imagina. Obrigada a todos. Uma boa tarde.